Olá, meu nome é Kalinka Carvalho e sou consultora em organização pessoal, residencial e eventos. Bem-vindos à minha palestra. Fiquem ligados que ao final da palestra eu terei um presente para vocês. Vamos lá? Bem-vindos ao CONATEDU, Congresso Nacional de Tecnologias da Educação. O tema da palestra de hoje é 10 passos para organizar e gerenciar seu tempo. Pegue papel e caneta ou abra um documento de texto, para que possamos anotar todas as dicas e insights dessa palestra. Na palestra de hoje, veremos os seguintes tópicos. 1. Autoconhecimento. 2. Prioridades. 3. Planejamento. 4. Ferramentas. 5. Saúde e bem-estar. 6. Espaço de trabalho. 7. Diga não. 8. Aceite ajuda. 9. Delegue. E 10. Não seja perfeccionista. Antes de começar essa palestra, eu vou me apresentar. Meu nome é Kalinka Carvalho, tenho 31 anos, sou casada e moro em São Paulo. Eu sou formada em Publicidade e Propaganda e tenho MBA na área de Marketing. Trabalhei 11 anos com eventos e 4 anos na área de comunicação. Me tornei Personal Organizer em 2010. Hoje sou uma associada da ANPOP, Associação Nacional de Profissionais de Organização e Produtividade. O que é organização? O que é produtividade? Hoje, um dos itens mais preciosos em nossa vida é o tempo. Vivemos correndo, achando que não temos tempo para nada, que ele é pouco para tudo o que temos que fazer. Na verdade, todos possuímos as mesmas 24 horas. O que acontece é que algumas pessoas conseguem aproveitar melhor o seu tempo, outras já não. Já ouviu falar naquele ditado, a grama do vizinho é sempre mais verde que a minha? Pois é, ficamos muitas vezes preocupados como aquela pessoa consegue fazer tanta coisa num dia só e inventamos desculpas para que a gente não consiga fazer. O segredo de tudo é o que podemos chamar de gestão do tempo. Sim, gerenciar o tempo faz com que realmente aproveite cada minuto dele da melhor maneira possível. É isso que chamamos de produtividade. Sim, pessoas produtivas não são aquelas que estão sempre ocupadas, e sim aquelas que aproveitam muito bem o seu tempo produzindo algo realmente relevante em sua vida. A pessoa produtiva consegue equilibrar suas atividades. E também a organização entra para auxiliá-la. Ela vem com o intuito de minimizar atividades que tomam nosso tempo à toa, como, por exemplo, demorar 15 minutos para achar as chaves do carro. A organização é o segredo para se conseguir ter mais produtividade no dia a dia, gerenciando melhor seu tempo e realmente conseguindo aproveitá-lo da melhor maneira possível. Então, vamos a algumas dicas de como organizar e gerenciar seu tempo. A primeira dica é o autoconhecimento. Pode parecer besteira, mas se conhecer faz com que entenda melhor seu ritmo, suas habilidades, suas dificuldades e desafios e consegue administrar melhor as suas tarefas. Vamos fazer um exercício de autoconhecimento, para que você seja capaz de conhecer suas qualidades, mas também seus pontos fracos. Entender quais são seus valores, saber analisar se eles condizem com a sua rotina. Mesmo que seu trabalho seja algo que você realmente gosta, saiba que reservar um período para desenvolver outras atividades e estar com família e amigos é essencial, até mesmo para quem quer produzir mais. Portanto, saiba como dividir suas horas e viver melhor. O que gosta de fazer? O que você tem de bom? O que você tem de ruim? Quais são suas principais qualidades e defeitos? Como as pessoas te enxergam? Quais são suas competências? Competências é os conjuntos de conhecimento, habilidades e atitudes. É o que nós chamamos de chá. C de conhecimento. É o saber conceitualmente, é a sua qualificação. Conseguimos esses conhecimentos estudando na universidade, no mestrado, na pós-graduação, no MBA, num curso técnico ou num curso livre. H de habilidades é saber fazer, experiência funcional. É aquele emprego, aquele estágio, você sendo trainee, empreendendo, fazendo intercâmbio ou um trabalho voluntário. A de atitude, saber agir. Capacidade de obter resultados. Como você faz? É uma parte mais complexa, pois cada um faz ao seu modo. E aqui temos outros pontos que devem ser abordados também. Suas afinidades. Significa sintonia, atração, simpatia, semelhança. Pensa o que você brincava quando era pequeno. O que se sentia bem fazendo. Quer dizer, o que você tem afinidade. Outra coisa é a crença. No que você acredita? Ser otimista é uma crença. Acreditar que vai dar tudo certo e que sempre tem uma solução no final. Quais são seus valores? Somos criados em famílias diferentes, com costumes diferentes, com religiões diferentes.
O valor é o conjunto de características que determinam a forma como a pessoa se comporta e interage com as outras. Outra coisa que podemos também levar em consideração para descobrirmos a nós mesmos são os talentos, a vocação e o dom. Isso tudo são habilidades que conseguimos sem perceber. Quando estamos falando de organização e de produtividade, muitas vezes a gente está tão atarefado que a gente não consegue enxergar nem as oportunidades nem as ameaças. E a gente acaba se virando, entrando naquele redemoinho de coisas para fazer. Então, muitas vezes, você tem que olhar para fora, você já sabe quais são seus pontos fortes e fracos, naquilo que você é bom, você olhou para fora. Se tem alguma coisa fora que pode ser uma oportunidade, uma ameaça, observe atentamente para saber aproveitá-la ou saber como agir no caso de uma ameaça. Agora vamos para a segunda dica. Nós já falamos de autoconhecimento, nos conhecemos muito bem e agora a gente já sabe tudo o que a gente tem de bom, o que você é bom. Agora nós vamos falar sobre prioridade. Mas Kalinka, o que é prioridade? Segundo o dicionário, prioridade é a condição do que é o primeiro em tempo, ordem ou dignidade. Aí tem uma frase interessante, do Cortella. Quando você diz que não tem tempo para algo, é porque aquilo não é prioridade. Ou seja, muitas vezes nós vamos deixando para depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. Quando a coisa não é prioridade, você vai deixando de lado, tal. E aí, quando ela se torna uma prioridade, ela acaba se tornando muito urgente, você tem que fazer naquela hora. Nós temos que identificar o que é prioridade em nossas vidas e fazendo as atividades que são as prioridades da nossa vida de maneira mais tranquila, para que elas não se tornem urgentes mais para frente. Para falar de prioridade, eu vou falar da roda da vida, que é tudo que engloba a nossa vida. São todos os pilares da nossa vida. Ela é composta por 8 pilares. Nós temos finanças, profissão, emocional, saúde, espiritualidade, amor, amigos e família. Como podem ver, a profissão é apenas uma fatia de uma pessoa e devemos manter todos os pilares em equilíbrio. Quando falamos em finanças, estamos falando de tudo que envolve dinheiro e os pagamentos que devemos realizar. A profissão é a função que exercemos para adquirir dinheiro. Emocional envolve sentimentos em relação às coisas e às pessoas. Saúde é o nosso estado, nosso corpo e nossa mente. Espiritual são as nossas crenças, nossos propósitos. Amor, nossa relação de sentimento. Amigo, nossa relação de ser aceito, de fazer parte de um grupo. Família, nossas origens, nossas crenças e nossos aprendizados. Podemos reparar que muitas das áreas se ligam. Elas dependem uma das outras. Sendo assim, temos que sempre tentar manter o equilíbrio entre elas. Assim conseguiremos o sucesso que desejamos em nossa vida. Cada pessoa tem necessidades distintas e deve identificar aquilo que te satisfaz, que proporciona momentos agradáveis. Através da roda da vida, podemos identificar nossos papéis, pois desempenhamos inúmeros. Assim como nós fizemos o autoconhecimento lá atrás, agora a gente vai ter que identificar o externo. Como é que nós vamos nos encaixar nessa parte externa da nossa vida? Nós temos muitos papéis em nossas vidas. Como é que eu vou conseguir conciliá-los? Então vamos lá, definindo papéis. Identifique os papéis e relacione num pedaço de papel quais são aqueles papéis que você exerce no seu dia a dia. Por exemplo, você é um profissional, pai, mãe, filho, estudante, professor, consultor, atleta. Em média, nós temos cerca de 5 papéis. Caso a sua tenha muito mais, tome o devido cuidado de deixar apenas aqueles que são considerados os mais importantes. Defina assim as suas prioridades. O seu papel de pai, por exemplo, está maior do que o papel de empregado? Ou o seu trabalho está acima da sua família? Comece a verificar quais são essas prioridades e qual escala cada papel está exercendo em sua vida. Definir as missões. O que são as missões? Essa etapa exige um pouquinho de reflexão. Qual que é a sua função? Qual a sua missão em cada papel? Como funcionário, eu tenho que fazer tal atividade. Como pai, eu tenho que fazer tal atividade. Como atleta, eu tenho que fazer tal atividade. Defina as missões de cada papel. Identifique os fatores críticos para cada papel. São aqueles que geralmente são pontos que geram mais problema no seu dia a dia. Muitas vezes a gente deixa muito satisfeito. Então, por exemplo, eu sou um profissional, mas eu estou tendo muita dificuldade no meu trabalho. Por que eu estou tendo dificuldade? Eu não estou tendo tempo para realizar esse trabalho. É muito trabalho para o que eu faço. Eu não sou capaz de fazer esse tipo de trabalho. O meu chefe exige mais do que eu posso oferecer. Então, comece a colocar os fatores críticos nesses papéis. Como pai, eu não estou tendo tempo para ficar com meu filho.
eu não estou conseguindo acompanhar a evolução do meu filho, eu não consigo almoçar com meu filho. Quais são os fatores que acabam desnorteando os papéis que você tem na sua vida? E depois, estabeleça metas. As missões estão bem definidas e seus respectivos fatores críticos já estão também definidos. Então, a boa meta é aquela que pode ser medida e controlada, e ela tem que ser possível. E vamos agora falar então como é que a gente faz esse planejamento dessas metas para cada papel, que é a terceira dica de hoje, é o planejamento. A maioria das pessoas não planeja fracassar, fracassa por não planejar. O planejamento, ele é essencial em tudo na vida. Muitas pessoas vão fazer logo a ação e esquecem do planejamento porque elas dizem que não tem tempo para planejar, que precisam agir. Mas quando você faz um planejamento, você consegue analisar o todo, você consegue descrever quais são as possibilidades e você tem menos chance de fracassar, menos chance de errar. Então, o planejamento é essencial para qualquer atividade que você for fazer. Então, preste muita atenção. Qualquer coisa que você for fazer a partir de agora, planeje. Pode ser um planejamento simples, através de uma folha de papel, eu pretendo fazer isso, uma lista, um checklist, alguma coisa, só colocar lá o que você tem que fazer, metas, você coloca num papel, você consegue fazer uma prévia de um planejamento. Se não tem planejamento nenhum, as chances de fracassar são muito maiores. Eu vou ensinar uma técnica que pode ser usada para definir metas. É o que a gente chama de SMART, né? A gente usa muito em empresas e tal. Primeiro eu vou falar qual que é a diferença entre um objetivo e uma meta. Objetivo é a descrição daquilo que se pretende alcançar, e meta é a definição em termos quantitativos e com um prazo determinado. Podemos transformar um objetivo em meta e usamos a técnica SMART para fazer isso. Então nós temos S de specific ou específico, M de mensurável, A de alcançável, R de relevante e T de tempo. Então a meta ela deve ser a mais específica possível. Ela tem que ser mensurável, você tem que conseguir alcançar, ela tem que ser relevante para os seus objetivos de vida. Não adianta você falar que você quer fazer alguma coisa se ela desvirtua tudo do que você acompanhou até agora. E ela tem que ter um tempo para você agir, senão você sempre vai falar, depois eu faço. Então vamos, por exemplo, eu tenho um objetivo, que é entregar um relatório de metas. Agora, eu vou transformar esse objetivo numa meta. Por exemplo, eu tenho um objetivo que é terminar o relatório, e eu vou transformar esse objetivo em uma meta. Qual é a minha meta? Terminar o relatório em 2 horas com cerca de 40 slides prontos. Tá vendo o quanto é específico? Eu coloquei o tempo que eu tenho que fazer, então em 2 horas eu tenho que terminar esse relatório. Eu coloquei qual é a relevância, o conteúdo que ele tem que estar. São os slides que têm que estar prontos, com todo o conteúdo dentro. Ela é alcançável, eu consigo fazer isso em 2 horas. Você consegue mensurar, porque aí você vai ter os 40 slides prontos nas 2 horas. E ela é bem específica, eu tenho que terminar esse relatório. Então começa a perceber como é que quanto mais você especificar a sua meta, mais fácil vai ser de você alcançar. Interessante, né? E aí, a gente falando de metas e dos objetivos, nós temos a gestão do tempo, porque aí você começa a perceber quais são as tarefas no seu dia a dia que são urgentes, importantes e circunstancial. Porque a falta de tempo é uma das reclamações mais recorrentes entre todos os profissionais. A maioria das pessoas vive correndo atrás do tempo. Pessoas bem-sucedidas são aquelas que sabem realmente fazer o gerenciamento do seu tempo. Eu vou usar aqui como exemplo a tríade do tempo, do Christian Barbosa, em que ele divide as atividades, as tarefas em importante, urgente e circunstancial. As atividades urgentes é aquelas que têm um prazo curto ou acabou. Então, aquela coisa, eu tinha um relatório para entregar amanhã, e aí eu não fiz até de manhã e eu estou correndo para fazer, então a tarefa se torna urgente. As atividades importantes são aquelas que trazem resultado e possuem um tempo para serem realizados. Então você recebeu esse relatório é muito importante, você tem um prazo de repente de 1 mês para entregá-lo. Então ela é importante. Se você não fez, não for fazendo ela aos poucos, no seu escopo de trabalho durante o dia, se você for fazê-la antes do dia da entrega desse relatório, essa tarefa se tornou urgente, porque você não conseguiu realizá-la durante o período que você teve. Você deixou para a última hora. E também temos as atividades circunstanciais, que são aquelas que não agregam valor e fazem você perder tempo. São aquelas atividades que a gente chama de administrativas, que são aquelas coisas de atender telefone, pegar um recado, parar para poder atender alguém, são coisas que acontecem e que sempre são interrupções que acontecem. Então, quando você consegue identificar quais são as tarefas que são urgentes, importantes e circunstanciais para realizar as suas metas, fica muito mais fácil de você alcançar e se organizar. Por exemplo, você pode colocar
Você verificou ali, você já sabe quais são as suas habilidades. Se você tem dificuldade em fazer alguma coisa e você conhece alguém que possa fazer aquilo mais rápido, da melhor maneira possível, você pode delegar essa tarefa para essa pessoa. E aí você ganha tempo e você consegue administrar melhor as suas tarefas. De repente, você faz melhor do que uma outra pessoa, então você pode oferecer ajuda também, porque você faz mais rápido e com mais eficiência do que aquela pessoa. Então é importante você saber gerenciar o seu tempo para que você consiga realmente ter tempo para realizar todas as atividades e não passar tempo pensando no que poderia ser feito. Então, o planejamento, quando nós fazemos, nós conseguimos ter esse norte do que será necessário para fazer aquela atividade e podemos ir em busca daquilo. Ter mais tempo para a vida pessoal e profissional é prevenir problemas e priorizar aquilo que você quer. Esse é o processo de antecipação que é fundamental na gestão do tempo. Para isso, planeje sua semana com antecedência ou pelo menos os 3 dias à sua frente. Veja o que você pode gerar de urgências e crie atividade de prevenção. Isso vai ajudar muito na sua organização do tempo. Vamos à quarta dica de organização e produtividade: ferramenta. E a frase é: todas as ferramentas para construir uma vida feliz estão na caixa da sua imaginação. A gente falou um pouquinho sobre olhar a grama do vizinho, ele consegue fazer e eu não. Às vezes nós ainda não encontramos a melhor ferramenta de organização para nós. Por isso que é importante você se conhecer, saber o que você gosta, qual é o seu perfil, porque aí você consegue identificar melhor que ferramentas você pode usar na sua vida para organizar, gerenciar suas tarefas, organizar seu dia, marcar seus compromissos, quando você identifica qual é a melhor maneira para você. Então, às vezes aquela pessoa deu certo e você vai tentar usar a mesma ferramenta que ela, por exemplo, ela está usando um aplicativo de produtividade maravilhoso, eu também vou usar, mas pode ser que não combine com você, pode ser que não dê certo para você. Então não adianta você buscar uma ferramenta em que deu certo para o outro, é importante que você busque aquela ferramenta que dá certo para você, que vai te satisfazer e que vai resolver os seus problemas. Cada pessoa é diferente uma da outra, então cada ferramenta pode variar de uma para outra. Uma das minhas ferramentas prediletas é sem dúvida a agenda. Eu hoje tenho toda a minha agenda no meu celular, tudo, mas eu adoro agenda de papel. É uma coisa que combina comigo, que eu produzo mais, que eu fico mais... eu acho mais interessante para mim o meu perfil, porque eu gosto de canetas coloridas, de adesivo, então a agenda de papel funciona bastante para mim. Então, a agenda é imprescindível que você tenha, que é onde você vai marcar todos os seus compromissos. Pode ser no celular, ela pode ser eletrônica ou ela pode ser num papel. É importante que essa ferramenta você tenha, seja no digital, seja no papel. Então anote aí, agenda em primeiro lugar, é onde você vai anotar seus compromissos. Depois, nós temos o gerenciador de tarefas. O que é gerenciador de tarefas? É onde você vai colocar todas as atividades que você tem que realizar naquele dia. Muitas pessoas usam a própria agenda para gerenciar as tarefas. E também existem hoje diversos aplicativos que você pode fazer para gerenciar todas as suas atividades. Então, pense bem, você quer ter 2 aplicativos, quer usar na agenda, como é que você vai fazer isso? Como é que funciona para você? Eu gosto mesmo, Kalinka, é de checklists, escrever num pedacinho de papel. Então, se esse é um jeito de você gerenciar suas tarefas, melhor. Você vai ter que usar dessa maneira. Então, você tem que perceber como é que você vai usar essas ferramentas para poder produzir melhor. O importante é que você não tente guardar tudo na cabeça. A cabeça foi feita para pensar e não para guardar. Então, libere a sua mente. Então, quando tiver algum compromisso, anote na agenda no celular. Quando tiver uma tarefa para se realizar, anote num pedaço de papel, num caderno, num aplicativo. Tudo o que você tem que realizar para que você não esqueça e possa produzir. Porque ficar pensando no que você tem para fazer, você perde tempo. Use a tecnologia a seu favor. Hoje nós temos uma variedade muito grande de tecnologia que podem nos ajudar a armazenar. Então a gente consegue levar na palma da mão muitas coisas, né? Antigamente era difícil. Então hoje em dia você consegue levar num smartphone todas as informações que você precisa, se você precisar consultar, aquela coisa toda. Então use da tecnologia a seu favor para ajudar na organização e gerenciamento do seu tempo. Então se você precisa de alguns arquivos, envie por e-mail para que você possa acessar de um outro lugar onde você esteja. Você pode guardar as coisas através da nuvem, que nós vamos falar mais a seguir, mas use ferramentas como computador, smartphone, tablet,
aplicativos, softwares para poder te auxiliar na organização das suas tarefas e na organização de tudo que você tem que fazer para que você aproveite melhor o seu tempo. E você, por exemplo, pode ter guardado os seus cadastros numa planilha de Excel, que fica mais fácil de você buscar. Tente deixar tudo automatizado, tudo mais funcional para que você encontre a informação que você precisa com mais facilidade, usando, é claro, sempre a organização. Outra ferramenta que você pode usar sempre na sua vida são as listas e os checklists. Elas são muito funcionais para você falar o que você precisa, você não esquecer o que você precisa de repente comprar, o que você precisa fazer, qual é a ordem que você tem que fazer. Lembra que a gente falou de prioridade? Então, você pode numerar as coisas que você tem que fazer por ordem de importância. Por exemplo, 1, terminar o relatório. 2, enviar um e-mail. 3, fazer aquele telefonema. Escreva por ordem de importância aquilo que você precisa fazer primeiro, segundo, terceiro. Isso vai te ajudando. Então, você só pode passar para a próxima atividade quando você fizer a primeira. Isso é bem legal para que você possa sentir que você realmente está evoluindo, que você realmente está fazendo todas as atividades que você precisa fazer. E, por último, aqui nós vamos falar na parte de ferramentas, a rotina. Por que a rotina é uma ferramenta? Você criar rotinas é muito importante. O tempo é o mesmo para todos, mas parece que algumas pessoas conseguem fazer dia render muito mais do que outras, não é isso? O segredo é estabelecer uma rotina diária de atividades para serem cumpridas. Por exemplo, estabeleça suas prioridades, veja quais são as pendências dos dias e marque as horas realmente. Você não consegue marcar atividades para as 24 horas do dia, pois nessas 24 horas você tem que dormir, você tem que comer, você tem que se locomover de um lugar para outro. Então tente ser realista na hora de colocar quando você vai cumprir cada atividade. E crie rotinas para facilitar a sua vida, por exemplo. À noite, deixe sua roupa separada para o dia seguinte. Você pode deixar a mesa do café mais ou menos posta para quando você for tomar café. Você já pode deixar a roupa, a bolsa montada para o dia seguinte, a mochila. São rotinas que vai fazer antes de dormir. Tente descansar um pouco, desligar do celular para que você consiga descansar e relaxar. Então crie rotinas. Geralmente as rotinas mais usuais são a rotina da manhã e a rotina da noite. São rotinas que você faz quando acorda. O que você faz quando acorda? Tomo banho, faço a minha higiene, toda a minha higiene, visto minha roupa, monto minha bolsa. Qual é a sua rotina? Tomo café e vou para o trabalho. A rotina da noite. Eu leio um livro, eu assisto TV, depois eu vou dormir, eu respondo algumas mensagens de WhatsApp. O que você faz? Então crie essa rotina, estabeleça essa rotina para que você consiga realizar. E cuidado com aquela que você coloca muita coisa para você fazer. Seja realista na sua rotina, tá bom? E tente economizar seu tempo com processos operacionais. O mundo não fique conectado 24 horas, isso pode trazer muita ansiedade e nervosismo. Tente se desligar aos finais de semana, se trabalha todo final de semana, então desligue um pouco, tente aproveitar momentos em família, momentos de lazer, momentos para os esportes. Aproveite muito bem, que isso você vai ver que vai render em energia para que você produza muito mais. E falando em energia, vamos falar de saúde e bem-estar. Aquele que não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Pois é, né? Nós estamos falando aqui que muitas pessoas deixam a saúde de lado, de ir ao médico, de fazer um esporte, de comer de maneira saudável, porque está sempre trabalhando, está sempre ocupado. E isso é a pior coisa que ela pode fazer, porque isso vai começar a cair a energia dela e ela vai começar a produzir cada vez menos. Então é importante que sempre, por mais que você trabalhe, você esteja sempre de olho na sua saúde e no seu bem-estar. E quando a gente fala de saúde, é de comer bem, beber água, se alimentar, meditar, descansar. É de você ter tempo para o lazer, é de você resfriar a cabeça, é de você ter tempo também fora do trabalho. A necessidade de ter uma alimentação de qualidade é fundamental para que tenha uma rotina intensa de trabalho e em casa. Invista sempre em legumes e verduras, organize um cardápio das principais refeições, leve frutas de consumo como banana, maçã, peras, aonde quer que você vá, ou barrinhas de cereais, cookies, é uma boa opção. É importante lembrar que o café da manhã e o almoço não devem ser substituídos por lanche, já que são refeições que precisam de mais nutrientes. Muita gente argumenta que não tem tempo para exercitar, mas na verdade, para se manter saudável é preciso fazer exercício. Então pode ser algum exercício simples, como caminhar 30 minutos, 3 vezes por semana, e já faz toda a diferença.
Trocar, por exemplo, o elevador pela escada pode ser uma opção. Não esqueça de cuidar da alimentação e do sono. Reduz o estresse e ainda aumenta a disposição, tornando-se mais produtivo. Então vamos aqui alguns itens que eu coloquei para viver melhor. Beber água 2 litros por dia, praticar atividades físicas 3 vezes por semana, meditar 5 minutos por dia. E quando eu falo meditar, é simplesmente você parar de pensar, ficar preocupado com as outras coisas. Pare um pouquinho, feche os olhinhos por 5 minutos. Você vai ver como isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Comer coisas saudáveis de 3 em 3 horas, dormir e descansar pelo menos 7 horas por dia. Cada pessoa tem a sua necessidade de dormir. Tem pessoas que conseguem dormir 5 horas, tem pessoas que precisam dormir 10. Avalie e o mais importante, se conheça. Lembra lá do autoconhecimento? Olha aqui de novo. Se você não consegue identificar como é que a sua energia é produzida, fica difícil de você saber o que você precisa comer, o que você precisa se alimentar, que tipo de atividade é melhor para você fazer, quantas horas você precisa dormir para realmente descansar e ser mais produtivo. E aqui eu fiz mais ou menos um painel motivacional de coisas que tem para fazer. Então eu peguei aquelas informações, colori e deixei no meu mural. Isso é um jeito de estimular que você faça essas atividades. É um jeito de você realmente olhar e falar, eu tenho que lembrar de fazer. Então, se você não está fazendo nenhuma dessas coisas, escreva no papelzinho, deixe um alerta. Hoje tem aplicativos para lembrar que você tem que beber água, para lembrar que você tem que beber, para lembrar que é hora de dormir. Tem aplicativos que você usa para meditar, que você coloca uma musiquinha leve por 5 minutos e consegue aproveitar. Então, preste muita atenção e use a tecnologia também a seu favor. Outra coisa também muito importante, a saúde é o hobby. Por quê? Porque você precisa ter alguma coisa que seja divertido, que você goste de fazer. E é isso que a gente chama de hobby. Pode ser tocar algum instrumento musical, fazer um crochê, pode ser dançar, pode ser fotografar. O que você gosta de fazer? Pode ser cozinhar. É interessante você colocar algumas atividades, que são aquelas coisas que você gosta de fazer durante o seu dia, para que aquilo te dê prazer, que você volte estimulado a continuar trabalhando. Muitas vezes o trabalho pode ser cansativo, exaustivo, ele consome a mente. Quando a gente faz um hobby, ele alivia a mente. Então pode ser alguma coisa interessante para você colocar no seu dia a dia. Espaço de trabalho. Escolher um trabalho de que gostes e não terás que trabalhar nenhum dia na sua vida. Essa é uma frase muito famosa, né? Hoje em dia as pessoas estão optando por trabalhar naquelas coisas que deixam elas mais felizes, que têm mais propósito, mas ainda existem muitas pessoas trabalhando naquilo que não gosta. O mais importante aqui é você ter um ambiente agradável, um espaço de trabalho. Muitas pessoas hoje trabalham de vários lugares diferentes, então aqui é muito importante que isso aconteça. Então vamos começar a falar sobre o espaço de trabalho e como ele deve ser organizado. Existem diferentes lugares que você pode trabalhar. Você pode trabalhar, por exemplo, hoje, muito comum, de um café. Muitas pessoas vão até um café, um coworking para trabalhar. E é interessante porque lá você leva simplesmente a sua máquina, você não tem muito ali as suas referências. Então você tem que às vezes trazer um pouco das suas referências para aquele local se torne agradável para você trabalhar. Então geralmente um fone de ouvido é uma coisa que as pessoas levam para que elas possam se concentrar. Elas podem levar um caderno, uma caneta para que possam anotar ali na lateral enquanto digitam alguma coisa, alguma ideia, um bloquinho de papel, uma caneta, é interessante ter também. Tem pessoas que precisam tomar água ou café, ter ali do lado, porque elas ficam tão concentradas que esquecem que tem que tomar uma água e às vezes precisam ficar até muito tempo, então o café ele é estimulante, então ele estimula isso. Aqui embaixo nós estamos vendo o home office, que hoje é muito comum, pessoas trabalhando de casa. E ele é um escritório que a gente monta para casa, pode ser para trabalhar, para estudar, e é uma alternativa cada vez mais comum e uma tendência de mercado. E aí no home office é importante você escolher um local da casa que tenha um espaço que seja arejado, confortável, que tenha silêncio para que você possa trabalhar. É interessante que você escolha móveis adequados que não doa a coluna, né? Aquela cadeira velha, negócio que machuca, tal, você acaba ficando desgastado, não vai querer sentar, não vai produzir tudo aquilo que precisa. Selecionar muito bem seus equipamentos, se você vai ter um telefone, um computador, uma impressora. Dentro de casa, esses equipamentos são mais possíveis porque você já tem, fora a empresa, você tem uma possibilidade de ter esses equipamentos. Também no home office é possível você deixar o escritório com a sua cara, fazer uma decoração, deixar mais estimulante para que você consiga trabalhar com mais vontade. Claro, sempre a organização é muito importante em qualquer lugar que você for trabalhar.
Então, se você levar sua mochila para um café, tem um espaço para colocar o seu computador, tem um espaço para colocar os seus fios, tudo isso é necessário para que você organize esse espaço e você fale, esqueci meu fone, esqueci o carregador, esqueci o pendrive, esqueci meu HD. Não, tenha um espaço para deixar tudo isso organizado e de fácil acesso para quando você precisar trabalhar. No home office você pode ter arquivos com as pastas, com os documentos. E a gente está vendo ali mais uma pessoa que também está trabalhando no parque, que hoje é super possível. A pessoa leva o computador e vai no parque ao ar livre, lá no Wi-Fi, usando tranquilamente. Então hoje é muito flexível o local que você vai trabalhar. Então defina um local que você vai trabalhar, às vezes você quer sair da rotina, você quer ir para um local diferente, isso é super possível. Mas leve consigo tudo o que você precisa, para que você não fique naquela, fui para o café, esqueci meu carregador do computador, aí eu vou ter que voltar para buscar, e aí você já perde tempo. Então, quanto mais organizado você for em relação às suas ferramentas de trabalho, melhor. Eu vou dar algumas diquinhas aqui para você conseguir trabalhar de casa. Acordar cedo todos os dias, mesmo que esteja com pressa, pare para tomar um bom café da manhã. É interessante que você pare, tome um café antes de começar a trabalhar, que isso ajuda na produtividade. Comece um dia com o planejamento das suas tarefas, o que deve ser feito. Divida seu tempo em blocos. Então, a cada 2 horas, descanse 15 minutos, vá montando. Agora eu preciso fazer relatório, agora eu respondo e-mails, agora eu vou produzir outro conteúdo e por aí vai. Deixe tempo na agenda para sua família. Não bloqueie tudo com o trabalho. Beba bastante água, se alimente bem. Tem horário para começar e terminar o expediente, mesmo estando em casa, mesmo estando em uma externa. Determine esse horário, vou trabalhar até horas. Não deixe. O interessante de trabalhar hoje nessa flexibilidade é que tem pessoas que produzem melhor à noite do que de manhã, então elas conseguem dormir até mais tarde e ficar até mais tarde produzindo material. Então se conheça bem, verifique qual é o seu ponto produtivo e se adeque ao que você tem, né? Se hoje você é um empreendedor ou se hoje você é um empregado, como é que você vai adequar o seu estilo, como é que você produz mais ao seu trabalho. Tenha sempre uma garrafa de café ou uma água por perto para estimular, que isso é gostoso, para você poder realmente produzir. Organização de papéis e documentos. Isso é muito interessante porque hoje nós vivemos quase numa era digital, muitas coisas são digitais e tal, mas ainda, por vivemos num país muito burocrático, ainda temos muitos papéis a serem guardados, necessários para serem guardados. Então, todo tipo de papel que você realmente precisa guardar, seja para poder fazer uma pesquisa, seja para guardar para uma consulta posterior, você precisa organizá-los para você poder encontrá-los na hora que precisa. Não adianta você ter o papel e não saber quando precisar dele, você não encontrar de jeito nenhum. Então é muito importante que você organize os papéis da melhor maneira possível. E organizar os documentos não é simplesmente arquivar, você tem que pensar num sistema em que os arquivos sejam fáceis de serem encontrados por você ou quem precisa. O arquivo ele funciona para quê? Para revelar o que já foi feito e como a empresa o que a empresa conseguiu, o que pode ser feito. A organização de arquivos ele diminui o retrabalho, ele evita repetições desnecessárias de experiências, porque você já tem um histórico guardado. Você encontra com facilidades fornecedores e parceiros, porque você já tem um histórico daquele fornecedor. Você consegue avaliar melhor a empresa através dos papéis. Você evita improvisações e frustrações, porque você já sabe o que foi feito, o que se conseguiu fazer, o que não conseguiu. E você tem uma economia grande de dinheiro e de tempo. Quando você tem os arquivos muito bem guardados, organizados, fica mais fácil de você acompanhar a evolução de uma empresa ou da pessoa, qualquer coisa desse tipo. Então é necessário montar um sistema de organização dos papéis. Você primeiro precisa analisar os documentos, verificar o que são digitais, o que é papel, o que eu posso guardar na nuvem, o que de repente eu preciso guardar, ter ele em papel. Eu recomendo sempre ter uma caixa de entrada. O que é a caixa de entrada? Caixinha, quando chegar a correspondência, chegar as coisas, você colocar tudo lá dentro, que é o local onde você vai fazer depois a triagem dos documentos. Então, você recebeu revistas, correspondências, contas, tal. Aí você vai verificar o que precisa ser pago, o que precisa ser guardado, o que você vai poder jogar no lixo. Eu vou ensinar aqui a regra de Eisenhower. O que é essa regra? São 4 pilhas que você pode separar para fazer a triagem, por exemplo, dos seus arquivos de papel. Você já pode separar o que vai para o lixo, o que tem que arquivar, o que você tem que processar e o que não depende de você, que você tem que caminhar para outra pessoa. Então, no lixo, você coloca todo o material publicitário que você não for útil para você, né? Jogar no lixo, aquelas propagandas, coisas que você não usa mais, você joga no lixo. Arquivar, de repente você recebe revista, catálogos, convites, cartões que precisam ser arquivados para posterior pesquisa.
Processar é tudo aquilo que exige uma ação, ou seja, é uma conta que você tem que pagar, é uma revista que você tem que ler, é uma carta que você precisa responder, então isso você coloca na pilha processar. E encaminhar é aquilo que não pertence a você, é uma carta que não chegou para você, chegou para uma outra pessoa, então você vai passar essa carta para uma outra pessoa. É algum material que não corresponde a você e que você vai encaminhar. As correspondências que precisam ser processadas como contas para pagar devem ir para uma pasta, onde estão as contas para pagar. Então, aí uma outra dica é você ter uma pastinha. Então, você recebeu a conta, paga a conta, coloca na pastinha que a conta está paga. Então, você consegue fazer, você pode usar vários arquivos para organizar e é muito interessante. Aqui eu tenho alguns modelos de produtos organizadores, são pastas simples que você já pode começar a organizar os seus arquivos quando você for recebendo. Então tem uma pastinha mais leve, uma pastinha mais pesada, você escolhe o seu estilo. Aí outra coisa importante, né? Se você se conhece muito bem, você sabe qual é o seu estilo. Ah, eu gosto mais de uma coisa mais casual, eu gosto de uma coisa mais colorida. Então você escolhe o material que mais lhe agrada. Aí eu vou dar algumas dicas. Usar 30 minutinhos semanais para processar a correspondência e evitar que fiquem acumulando papéis. Ao jogar os informes publicitários que é no lixo, rasga o endereço bem bonitinho para não aparecer seu endereço e seu nome. E se você é assinante de alguma revista e está vendo que você não está conseguindo ler a revista, uma dica aqui é cancelar a assinatura da revista. Hoje em dia você consegue bastante informação pela internet. Se você só está acumulando a revista sem realmente estar consumindo ela, sem realmente estar tendo a informação nela, é interessante você economizar dinheiro e cancelar a assinatura da revista. Como eu falei que nós trabalhamos de vários lugares diferentes, então é interessante a gente também ter os nossos equipamentos, os nossos widgets organizados. Então, os cabos, os pendrives, os HDs. Então, tenha tudo isso organizado, né? De uma maneira que você consiga pegar na hora que você precisa, você não fique procurando. Guarde, porque ele vai durar mais tempo. Então, a organização não é só para você encontrá-lo, é para você ter aquele elemento por mais tempo. Então, se você joga o fio dentro da mala, ele acaba quebrando, acaba ficando ruim, ele acaba parando de funcionar. Então, se você guarda ele da maneira adequada, ele vai durar por mais tempo e você economiza dinheiro para ter que comprar outro, ok? Outra ferramenta também importante é o que a gente chama o HD, né? O HD externo, que você leva suas informações, ou que você guarda na nuvem. Então, essas são ferramentas muito importantes para você se organizar. Você precisa ter tudo isso organizado. Você precisa saber o que você tem no HD, o que você tem na nuvem. Se você precisar procurar uma informação, onde você vai encontrá-la? Em que local ela está? Você sabe onde encontrar? Ah, eu preciso daquela foto. Onde essa foto está? Está no meu HD externo, está na nuvem, está no meu computador, está no meu celular. É importante que você tenha esses arquivos digitais organizados. E a organização digital ainda é uma coisa muito nova, né? Com a tecnologia vindo, cada vez mais as pessoas têm colocado informações dentro dos computadores, muita informação, esquecem que elas também têm que organizar o próprio computador. É importante que o computador esteja organizado, assim como os documentos externos, porque se eu precisar procurá-los, eu tenho que encontrar ele com facilidade. Vamos à sétima dica, o não. É uma palavra curta, capaz de resolver muitos problemas compridos. Boa frase essa, né? Você tem dificuldade para falar não? Você fica se sentindo culpado quando alguém precisa pedir um favor para você e você não quer falar não e acaba falando? Ou você não consegue falar não e sempre falar sim para tudo que te pedem? Como nós percebemos, todo mundo tem 24 horas. E às vezes a gente fica naquela ansiedade de querer ajudar, de querer fazer. E é simplesmente impossível você agradar todo mundo. Então é importante você aprender a falar não. Eu, por exemplo, já tive muita dificuldade, eu sempre, quando alguém me pedia alguma coisa, eu falava sim, 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 e era muito difícil falar não, porque eu achava que eu estava sendo mal educada, que eu estava sendo uma chata, e na verdade não. Quando você fala a palavra não, você está se limitando que você realmente não consegue, você está sendo respeitoso com a outra pessoa, porque você só fala sim para aquilo que realmente você consegue fazer. Quando você fala assim e não consegue realizar aquilo, você está sendo respeitoso com aquilo, com aquela pessoa que te pediu ou com aquela tarefa que te foi delegada, você acaba não cumprindo aquela tarefa. E aí você gera estresse, nervoso, você acaba não produzindo. Então verifique muito bem quando uma atividade chega para você, o que deve ser falado, o sim ou o não. Eu vou conseguir atender essa atividade? Ela consegue entrar no meu escopo de trabalho? Ela consegue entrar no meu escopo sem interferir nas minhas atividades? Sem interferir nas minhas tarefas? Eu consigo realizá-la usando o meu perfil
As minhas ferramentas vão me ajudar a realmente fazer aquela atividade? Aquilo é uma prioridade para mim ou aquilo é irrelevante para mim? Eu vou aceitar só porque eu quero ser bonzinho ou realmente aquilo vai ser muito bom se eu fizer aquela atividade? Tente perceber isso, tente analisar criticamente tudo que te pedirem. Vou ou não vou, faço ou não faço. Muitas vezes a gente acaba falando um sim para coisas que a gente não vai conseguir fazer de jeito nenhum e a gente já sabe desde o começo que a gente não vai conseguir fazer. Depois fica aquele estresse, aquele nervoso e isso te deixa mais desgastado e você acaba perdendo em produtividade. Então, quando a gente fala de gerenciamento de tempo, é você saber o que você tem para fazer e como é que você vai realizar aquela atividade. Preste muita atenção naquilo que você tem que fazer, aquilo que é sua obrigação, aquilo que faz parte do seu trabalho e também a gente vai falar um pouquinho mais para frente daquilo que você pode passar para outra pessoa fazer. E quando a gente fala também, a 8ª dica é aceite ajuda. A ajuda só serve para quem quer ser ajudado. Muitas vezes a gente fica tentando resolver tudo sozinho. Ai, mas eu consigo, eu dou conta, eu vou fazer, eu vou terminar. E a gente chega num determinado tempo e vê que realmente a gente não consegue fazer aquilo. Então, é importante que você peça ajuda e aceite ajuda. Quando você vê que realmente não vai conseguir realizar aquela atividade, aquela tarefa e que precisa de ajuda, chama ajuda, pede ajuda, eu quero uma ajuda, alguém pode me ajudar? E quando você realmente vê que você pode ajudar uma outra pessoa, não vai atrapalhar no seu escopo de trabalho, que você fazer aquela atividade que a pessoa está tendo muita dificuldade, você consegue fazer com mais rapidez, com mais eficiência, também ofereça ajuda. Então, o ato de pedir ajuda ou oferecer ajuda não é pecado. As pessoas sempre ficam pensando, eu vou oferecer, eu sempre vou querer algo em troca. As pessoas ficam muito com medo disso. Não, às vezes a ajuda ela é espontânea, às vezes a ajuda pode ser até cobrada a retribuição, mas quando eu precisar e você puder me ajudar, sem problemas nenhum. Se hoje eu estou com dificuldade, você está com tempo para poder me ajudar, você me ajuda. Daqui a alguns dias eu vou estar super livre, você vai precisar de ajuda e eu te ajudo. Então, pedir ajuda e dar ajuda não é pecado e é uma coisa boa, porque você elimina coisas que você às vezes não está conseguindo fazer, coisas que estão tendo dificuldade, que outra pessoa que vai vir com a cabeça mais fresca, que consegue fazer aquela atividade com mais rapidez, vai conseguir resolver com mais facilidade para você. E aí a gente cai na 9, né? Na dica 9, que é delegue mais. Concentre-se naquilo que você é bom, delegue todo o resto. Isso é super importante, porque é aquela coisa da gente querer abraçar o mundo. Eu quero fazer tudo, eu vou dar conta de tudo, eu vou fazer. E às vezes a gente não consegue fazer tudo. Então, às vezes você tem uma pessoa ao seu lado que pode fazer aquele trabalho por você, mas você fica com medo, ou porque você acha que você vai fazer melhor que ela, ou porque você acha que ela não é competente para fazer, ou que ela pode fazer melhor que você e isso vai ser ruim para você. Então tem muitas se que vão acontecendo para que você não delegue tarefas. Mas é importante você saber delegar tarefas. E quando a gente delega a tarefa, a gente não está delegando a responsabilidade, a gente está passando a atividade para que outra pessoa faça. A responsabilidade ainda continua sua. Muitos gestores, eles têm muita dificuldade, né, de abrir mão de determinadas atividades e distribuir responsabilidades. E é um desafio enorme nos gestores atualmente. Mas é importante que ele delegue atividades para que sua equipe faça, mas a responsabilidade sempre é dele. E ele tem que acompanhar, ele tem que ver ali o que está sendo feito. Muitas vezes ele precisa explicar o que precisa ser feito, né? Não adianta ser delegado, falar assim, faz aí esse relatório, mas o que precisa ser feito nesse relatório? O que você espera desse relatório? Como é que são os principais pontos desse relatório? Quando a gente delega, a gente tem que passar a informação adiante, e não só a tarefa adiante. Tudo que precisa ser feito precisa ser analisado com calma, precisa, de repente, no delegar, vocês podem fazer em conjunto. Você não vai fazer o trabalho inteiro, mas você passa uma atividade mais, de repente, operacional para uma pessoa e a estratégica fica com você. Então isso é muito importante para que seu tempo seja usado da melhor maneira possível e você consiga se adequar e aproveitá-lo melhor. Quando a gente fala em delegar, é mostrar os pontos principais, as atividades que a pessoa tem que fazer e é importante que a gente saiba que cada um tem seu ritmo. Se eu faço, de repente, um relatório em 1 hora, eu posso passar, de repente, esse mesmo relatório para que uma outra pessoa faça. Mas ela, porém, demora 2 horas. Então, eu tenho que saber e conhecer, respeitar
o tempo de cada um, para que eu possa, eu sei que ela faz em 2 horas, então eu vou passar para ela com mais antecedência, para que ela consiga realmente realizar esse trabalho. Não adianta, eu faço em 1 hora, você tem que fazer. Não. Cada pessoa é diferente uma da outra, cada pessoa tem seu ritmo, cada pessoa tem sua produtividade, cada pessoa tem as suas ferramentas. Quando trabalhamos em equipe, quando trabalhamos num número maior de pessoas, a gente tem que saber conciliar as ferramentas, as personalidades, os estilos, os tempos, para que realmente o trabalho flua e que a equipe realmente consiga entregar o projeto final. Então é importante que você conheça, quando trabalhar em equipe, como trabalhar com mais de uma pessoa, o ritmo de cada um, o que cada um pode fazer e por aí vai. E chegamos à nossa 10ª dica: não seja perfeccionista. O perfeccionismo não existe. Entender isso constitui o trunfo da inteligência humana. A expectativa de alcançá-lo é um tipo de loucura mais perigosa. Muita gente coloca como qualidade o perfeccionismo. Na verdade, o perfeccionista é um distúrbio neurótico no qual a pessoa sente constante insatisfação. Ela ela nunca acha que tá bom e fica querendo fazer melhor, melhor, melhor. E muitas vezes aquilo é o máximo que ela consegue oferecer. Então, o perfeccionismo muitas vezes não é bom. Se ele é feito em exagero, ele pode prejudicar. Então, qual é o nível que você sabe se seu perfeccionismo está sendo bom ou ruim? Quando você não consegue avançar, quando você não consegue ir para frente, o perfeccionismo ele está te atrapalhando. E quando você exige qualidade, eu quero o melhor de mim, beleza, tudo bem, você pode sempre estar atrás, mas tente perceber qual é a linha que você está deixando de fazer outras coisas porque você está parado naquela atividade, porque você quer ela o mais perfeita possível. Nós sempre buscamos o melhor possível, fazer o nosso melhor, dar o nosso melhor, mas a perfeição, ela não existe para ninguém, porque o que eu acho para mim pode ser perfeito, para o outro pode não ser. Então a gente fica sempre na constante busca da perfeição e acaba deixando de fazer coisas, de aproveitar momentos, de encontrar oportunidades, de identificar ameaças. Então quando você vê que o perfeccionismo está atrapalhando na sua produtividade, no seu dia a dia, você tem que começar a ser um pouquinho relevante. E aí eu uso a frase sempre quando eu preciso parar, porque eu me sinto às vezes meio perfeccionista, eu quero fazer o meu melhor, acho que ainda sempre está ruim, então isso acaba me atrapalhando. Então eu gosto de usar a frase: antes feito que perfeito. Então aquilo que às vezes você achou que não está perfeito, para o outro pode estar maravilhoso, muito mais do que perfeito, muito mais do que ele precisava. E você estava lá tentando buscar melhor ainda e não estava conseguindo. Então preste muita atenção nisso tudo. O que pode ser feito, o que não pode ser feito, até que nível de perfeição você pode fazer o seu melhor. Não precisa ser o perfeito, pode ser o seu melhor, já é o suficiente, porque muitas vezes o seu melhor para o outro já é perfeito. Então é isso, essas foram as minhas 10 dicas. Então essas foram as 10 dicas de como... os 10 passos para organizar e gerenciar melhor seu tempo. Então é importante você se autoconhecer, conhecer as suas prioridades, fazer um planejamento daquilo que realmente é importante para você, descobrir as ferramentas que funcionam para a sua organização e produtividade, cuidar da sua saúde e do seu bem-estar para que você tenha mais energia para produzir, escolher um bom lugar de trabalho, ter o espaço de trabalho, material de trabalho muito bem organizado, saber dizer não quando necessário, aceitar ajuda quando necessário, delegar quando necessário e não usar o perfeccionismo como desculpa para não entregar as tarefas. Então, isso é super importante. Então, esses foram os 10 passos para organizar e gerenciar melhor seu tempo. Se você seguir um pouquinho, pegou a essência de um pouquinho desses 10 passos, você já vai conseguir começar esse processo de organização e começar a gerenciar melhor seu tempo. E vamos à frase final. Lembre-se, produtividade não significa trabalhar mais. Trabalhar mais não significa trabalhar melhor. Produtividade significa fazer as mesmas coisas em menos tempo e com maior qualidade. Eu vou disponibilizar o mapa mental da palestra e o PPT dessa palestra no meu SlideShare, que é slideshare.net/KalinkaCarvalho5. E para ter acesso ao material que eu preparei para vocês, é só vocês entrarem no bit.ly/brindconatedu e cadastrar o seu e-mail que você recebe o presente que eu preparei para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato no meu site
kalinkacarvalho.com.br ou através do meu e-mail contato@kalinkacarvalho.com.br. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela oportunidade e nos vemos por aí. Tchau, tchau! Eu espero que vocês tenham gostado da palestra e se quiserem acompanhar um pouco do meu trabalho, eu tenho um blog, o kalinkacarvalho.com.br. Lá eu dou dicas de organização pessoal, residencial e eventos, além de disponibilizar listas e checklists gratuitos para download. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!